A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Penal, tem a honra de apresentar o webinar FCPA e seus reflexos no direito penal brasileiro, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, saúde de qualidade, igualdade de gênero e paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Daniela Mediolaro Paes de Azevedo, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria imensa iniciar esse trabalho em que nós vamos discutir o FCPA e os seus reflexos no direito penal brasileiro. Esse evento ele surgiu de uma conversa que nós mantivemos, né, no nosso sempre ativo grupo da Comissão de Direito Penal, com 2 desses membros, o querido Daniel Aum e a queridíssima Karen Toscano. E é um tema que muito nos interessa, né? Muito interessa a quem milita na área criminal, especialmente na área criminal empresarial. Nós tivemos recentemente, digo, de 5 anos para cá, uma leva de operações envolvendo multinacionais brasileiras, operações criminais, né, envolvendo multinacionais brasileiras, e essas multinacionais brasileiras tiveram que lidar com a lei anticorrupção americana, porque elas tinham ali ações listadas na Bolsa de Nova York, e, portanto, esse é um tema que realmente importa a quem milita na área, especialmente na área do direito penal econômico e do direito penal empresarial. Então, eu não vou me alongar demais, vou passar a palavra aos nossos palestrantes, mas antes eu vou apenas ler o currículo deles, é um currículo de ambos muito de peso. Então, vamos lá. A doutora Karen Toscano, além de membra, né, muito ativa da Comissão de Direito Penal, ela é graduada pela PUC, de São Paulo, especialista em crimes financeiros pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em colaboração com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, e é especialista em Direito Penal e Processual Penal pela PUC de São Paulo, mestrando em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. E o Daniel Aum é bacharel também pela PUC, de São Paulo. Eu não sei se vocês foram contemporâneos, Daniel e Karen? Eu acho que eu entrei em 99 na faculdade. Daniel, qual que você entrou? Acho que não. Infelizmente, a gente não foram contemporâneos. Eu fui sua, né, Karen? Eu saí em 99. Mas vamos lá, continuando com o currículo do Daniel. Ele é bacharel pela PUC, em Direito pela PUC de São Paulo, mas ele tem LLM pela Universidade de Nova York, a NYU, onde depois foi professor assistente. E ele foi admitido para atuar nos 2 países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Ele tem a BAR, é um advogado americano, onde ele atua na defesa penal e regulatória de defesas das pessoas físicas e jurídicas brasileiras e estrangeiras, com investigações internas, compliance, gestão de crise e arbitragem internacional, principalmente quando envolve o Brasil e a América Latina. E o Daniel lidera também um grupo, o Under 40, né, Daniel? De cerca de 145 advogados do white collar crime com menos de 41 anos que atuam nos principais escritórios brasileiros e americanos. Então, gente, com essa nossa dupla de peso, nós vamos iniciar, então, os trabalhos. Eu vou passar a palavra primeiro para o Daniel, para ele fazer a exposição dele, e estou ansiosa para ouvi-lo, Daniel. Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com você e a Karen hoje. Obrigado pela organização do evento e parabéns, antes de mais nada, pela condução brilhante da comissão, as atividades sempre muito interessantes, as discussões muito proveitosas. Obrigado também a todos que estão assistindo o evento numa sexta-feira de tarde. Acho que vale a pena começar contando um pouquinho da minha experiência pessoal. Como a Daniela disse, eu sou brasileiro, me formei no Brasil e advoguei aí por alguns anos
originalmente com arbitragem, antes de me mudar para os Estados Unidos em 2011. Então, estou aqui há 9 anos e aqui que eu me tornei um penalista. E gosto muito do que faço, tenho muita satisfação com isso. Eu advogo num escritório americano, com os temas que a Daniela descreveu. Acho que é importante esclarecer que o trabalho que a gente faz é de direito americano. Muitos dos clientes são brasileiros ou são empresas estrangeiras que, enfim, têm algum tipo de exposição no Brasil, ou fatos relevantes envolvendo o Brasil, mas é um escritório americano que advoga em direito americano. Feita essa introdução, muito do que eu fiz ao longo dos últimos anos tem a ver com o Brasil. Então, acho que é interessante compartilhar um pouco da perspectiva que eu tenho de brasileiro radicado nos Estados Unidos. Acho que um primeiro ponto relevante é notar que nos Estados Unidos, pessoas físicas e jurídicas são passíveis de responsabilização penal, civil e administrativa. E para tratar um pouco das autoridades competentes, o Departamento de Justiça americano, DOJ, e a Comissão de Valores Mobiliários americana, a SEC, ou SEC, são as principais autoridades envolvidas no combate à corrupção nos Estados Unidos. Elas contam com o apoio investigativo do FBI, da Receita e de outras agências, mas são essas as que a gente mais ouve falar e são as autoridades com as quais a gente mais lida no dia a dia. A missão e as atribuições do DOJ são parecidas em alguma medida com as do Ministério da Justiça, do Ministério Público e da AGU, se combinados numa única instituição, para tentar traçar um paralelo com o Brasil. E no caso da SEC, a atuação é parecida com a da CGU, com alguns elementos de CVM. Embora DOJ e SEC tenham, claro, mandatos diferentes, eles são responsáveis pelo cumprimento do FCPA, que é a principal lei anticorrupção americana. O FCPA, que numa tradução literal é a Lei de Atos Corruptos Estrangeiros, essencialmente tem 2 conjuntos de disposições. As disposições e regras anticorrupção, que são as mais conhecidas, e as regras contábeis. E a lei se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. No que diz respeito às regras anticorrupção, elas sujeitam, como eu disse, pessoas físicas e jurídicas à responsabilidade penal e ou civil, caso essas pessoas ofereçam, deem, prometam ou mesmo autorizem o pagamento de qualquer coisa de valor de forma direta ou indireta a agentes públicos estrangeiros, quer dizer, não americanos, de forma corrupta com o propósito de obter uma espécie de vantagem indevida. As regras contábeis, a gente ouve falar menos das regras contábeis. Quando a gente pensa no FCPA, a gente sempre pensa nos dispositivos anticorrupção, mas vale lembrar que essas regras contábeis são muito importantes e se fazem presentes em muitos casos. Elas requerem que companhias abertas, tanto americanas quanto estrangeiras, por exemplo, uma empresa brasileira que tenha valores mobiliários nos Estados Unidos, em geral os ADRs, essas regras requerem que essas empresas sigam determinados formatos para suas declarações financeiras, mantenham controles internos adequados, registrem nos seus livros pagamentos de forma precisa e devida. E é muito comum ver alegações de violação dessas regras contábeis e de controles internos, mesmo em casos em que não há alegação de corrupção ou quando há suspeita, mas não prova de corrupção. Então, é importante ter isso em mente também para as companhias abertas e, no caso do Brasil, empresas brasileiras com ADRs nos Estados Unidos. Mas, além do FCPA, que é objeto da nossa conversa, as autoridades americanas dispõem de uma série de outras leis para combater a corrupção, inclusive a corrupção privada. Então, por exemplo, dependendo das circunstâncias, quando o FCPA não se aplica, porque, digamos, o destinatário de um pagamento não é um agente público, as autoridades americanas podem alegar fraude eletrônica, chamada wire fraud, o descumprimento de uma lei conhecida como Travel Act, a alegação de violação de alguma lei estadual, como do estado de Nova York, que proíbe a corrupção privada,
ou mesmo lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, em particular, é muito comum em casos de corrupção aqui. E acho que uma observação importante é o seguinte: o FCPA proíbe e penaliza corrupção ativa na concepção brasileira da coisa. O FCPA não cobre agentes públicos que recebam pagamentos indevidos, mas, de novo, as autoridades americanas dispõem de formas de demandar esses agentes públicos, e lavagem de dinheiro é um instrumento muito importante nesse sentido. Então, para fazer um resumo dessa primeira parte da exposição, pelo lado americano da coisa, empresas e executivos brasileiros devem se preocupar não apenas com corrupção envolvendo agentes públicos, mas também com corrupção privada, e no caso de empresas com ADRs nos Estados Unidos, com problemas contábeis e falhas nos controles internos. Um outro ponto muito interessante é que as autoridades americanas aplicam a FCPA e essas outras leis que eu comentei de forma muito expansiva. Com frequência, as autoridades americanas usam uma série de conceitos e interpretações, alguns deles controversos, para tentar responsabilizar, por exemplo, uma parte pelos atos de terceiros, como prestadores de serviço, ou para responsabilizar uma holding, empresa-mãe, pelos atos de uma subsidiária, ou mesmo dos funcionários de uma subsidiária em outro país. E além dessas interpretações expansivas, DOJ e SEC, em particular, não tem muita hesitação em aplicar o FCPA e outras leis americanas com relação à conduta que se dá majoritariamente fora dos Estados Unidos. O que faz com que muitos acusem as autoridades americanas de ser ou de tentar ser a polícia do mundo. E as autoridades americanas dizem que não são, nem têm a pretensão de ser polícia do mundo. Claro que cada lei tem suas particularidades, claro que muitas dessas interpretações estão sujeitas a questionamento em juízo, mas, de uma forma geral, conduta que tem algum nexo com os Estados Unidos, mesmo que esse nexo seja tênue, pode entrar no radar das autoridades americanas. Então, por exemplo, reuniões nos Estados Unidos, transferências bancárias que passem por bancos americanos e até trocas de e-mail usando servidores americanos, Gmail, Google, são exemplos de atos que já foram invocados pelas autoridades americanas para fins jurisdicionais, inclusive em cumprimento ao FCPA. Mas a questão é a seguinte: como a maior parte dos casos nos Estados Unidos, principalmente envolvendo empresas, são resolvidos por meio de acordos, há pouquíssimo questionamento judicial e pouquíssimas decisões judiciais a respeito dessas interpretações e teorias de persecução das autoridades americanas. Aí vocês vão me perguntar, mas por que os casos são resolvidos com essa frequência por meio de acordos? Por que as empresas não litigam isso? E isso acontece com muita frequência porque as empresas têm receio de levar a juízo casos em que um julgamento vai ser público, em que o resultado é incerto, em que a punição pode ser muito severa, em que a imprensa e os acionistas vão acompanhar as alegações ao longo de dias ou de semanas, e as ações de uma empresa podem cair vertiginosamente durante esse tipo de procedimento. Então, quer dizer, isso, principalmente para uma companhia aberta, é um risco que as empresas nos Estados Unidos, em geral, não topam correr. E é exatamente por isso que se vê muitos acordos, no caso de empresas, para resolver casos de corrupção nos Estados Unidos. Além disso, nos últimos anos, o DOJ, em particular, tem tentado aumentar os incentivos e as recompensas para autodenúncia voluntária, para colaboração, para remediação. E isso tem também incentivado empresas a tentar resolver os casos de forma negociada. Por outro lado, pessoas físicas cuja liberdade está em jogo têm um incentivo muito maior para levar esses casos a juízo. E nos últimos anos, de fato, alguns casos de corrupção foram a juízo, envolvendo pessoas físicas, claro, e o DOJ ganhou alguns e perdeu outros. Então, essa é uma das tendências que a gente tem percebido nos últimos anos. Mais casos envolvendo pessoas físicas têm sido levados a juízo.
De toda forma, o DOJ tem feito também um esforço muito grande ao longo dos últimos anos para não deixar as pessoas físicas de lado, não deixá-las em segundo plano. Depois da crise de 2008, as autoridades americanas receberam muitas críticas de que tinham punido os bancos pagaram multas muito altas, mas os executivos não foram penalizados da forma que o público esperava. Então, em 2015, o DOJ publica um memorando, uma política chamado Yates Memo, que essencialmente encoraja a persecução de pessoas físicas e determina que qualquer crédito de colaboração para empresas está condicionado a que as empresas identifiquem todos os executivos substancialmente envolvidos ou responsáveis pela conduta em questão, quaisquer que sejam seus cargos, qualquer que seja a senioridade. Num país como o Brasil, mas acho que na América Latina como um todo, onde muitas empresas têm capital fechado, têm controle familiar, essa lógica de reportar a conduta de todos os executivos envolvidos, não importa a senioridade, é algo bastante desafiador. Então, é um outro ponto para se ter em mente no contexto Brasil-Estados Unidos. Acho que um outro aspecto marcante da atuação das autoridades americanas nos últimos anos no combate à corrupção é a publicação de políticas e de guias que orientam a atuação das autoridades, mas que também servem para dar previsibilidade para os jurisdicionados. Tem uma série de exemplos, mas eu vou citar 3 em particular que me parecem importantes. O primeiro, como eu já disse, uma política do DOJ que estabelece critérios e regras para recompensar a colaboração corporativa no campo do FCPA. Essa política, então, diz que se as empresas colaborarem plenamente, reportarem voluntariamente determinada conduta, remediarem malfeitos, essas empresas vão fazer jus a um certo crédito de colaboração. E aí existe uma gradação de créditos conforme o grau de colaboração com o governo. O segundo conjunto de documentos é um guia que já está na 3ª edição, um guia de compliance, que tem mais de 120 perguntas que os procuradores americanos devem fazer quando analisam programas de compliance. E eles levam em conta a existência e a eficácia dos programas de compliance na hora de determinar se vão ou não vão denunciar uma empresa, que tipo de imputações eles vão apresentar, como o caso vai ser resolvido, se vão dar algum tipo de crédito ou de alguma forma mitigar a multa. O compliance é levado em conta nesse contexto. Então, isso é muito útil para que as empresas saibam quais são as expectativas das autoridades. E o terceiro documento que eu gostaria de mencionar é o comentário ao FCPA, publicado em conjunto pelo DOJ e pela SEC, que contém a posição das autoridades americanas, a interpretação das autoridades americanas em relação a diversos aspectos dessa lei. Claro que esses documentos têm suas imperfeições, claro que, por exemplo, no caso do guia, do comentário ao FCPA, as interpretações das autoridades estão sujeitas a questionamento judicial, mas é útil para os jurisdicionados, para as empresas, para pessoas físicas, para executivos, para os advogados entender como o governo pensa. Mais um ponto relevante, acho que é a aplicação do FCPA nos últimos anos. Todo mundo temia que o FCPA, o combate à corrupção, fosse deixar de existir nos Estados Unidos depois que o Trump foi eleito. Ele, ainda quando empresário, era muito crítico da lei. E, embora o Trump não pareça efetivamente ser muito fã do FCPA, as estatísticas mostram que, de uma forma geral, o FCPA continua sendo cumprido ao longo desses últimos anos. Eu, pessoalmente, acho que isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de que o DOJ e a SEC têm unidades específicas de FCPA, cujos integrantes, em boa medida, são funcionários de carreira, são as pessoas que tocam os casos no dia a dia e que, em algum grau, estão insulados das mudanças políticas, das trocas de administração. Acho que 2 bons exemplos disso são resoluções nesses últimos dias. Acho que no final da semana passada, no começo da semana que vem, no final da semana passada, no começo dessa semana,
A JF, do grupo JBS, fechou um acordo com o DOJ, e ontem Goldman Sachs, o banco americano, fechou o que parece ser o maior acordo da história do FCPA em relação ao escândalo de corrupção na Malásia. E como parte desse acordo, eles concordaram em pagar 2,9 bilhões de dólares. Parte dessas multas, parte desses valores vão ser abatidos de pagamentos feitos por autoridades em outros países, mas acho que essa é uma indicação clara de como a lei continua viva e sendo aplicada. E não dá para a gente falar de FCPA no contexto brasileiro sem tratar um pouco também da cooperação entre as autoridades brasileiras e americanas, que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Isso começou com o caso da Embraer e depois continuou durante a Lava Jato, e não tem nenhum paralelo no mundo. As autoridades dos dois países compartilham informações, resolvem casos em alguma medida em conjunto, trocam ideias, trocam provas, e acho que é muito importante que empresas e pessoas físicas tenham isso em mente. É comum que a gente diga para clientes nossos que têm sujeição às autoridades brasileiras e americanas que o que for dito por uma autoridade muito provavelmente vai ser repassado para outra, ou uma informação ou prova que seja conhecimento de conhecimento de uma autoridade, muito provavelmente cedo ou tarde vai ser de conhecimento da outra autoridade também. E acho que uma mudança ao longo dos últimos anos é o seguinte: DOJ e o Ministério Público brasileiro claramente estabeleceram uma relação muito próxima, mas ao longo dos últimos anos fica evidente para nós que a CGU e a AGU também estabeleceram uma relação próxima com as autoridades americanas. E talvez o melhor exemplo disso tenha sido o acordo da TecNip no ano passado, que foi o primeiro envolvendo o DOJ, o Ministério Público, a CGU e a AGU. Claro, essa colaboração é sem prejuízo do envolvimento de outras autoridades brasileiras, a CVM, o CAD, por aí vai. E aí acho que o último ponto interessante para tratar, antes de passar a palavra para a Daniela e para a Karen, é que um dos maiores desafios que a gente tem no dia a dia desses casos transnacionais é a multiplicidade de autoridades envolvidas. Claro que vocês lidam com isso também no Brasil, mas no plano internacional é a mesma coisa. E eu acho que há dois lados dessa questão. Acho que, em primeiro lugar, as discussões entre as próprias autoridades, quer dizer, a divisão do bolo. Em segundo lugar, a segurança jurídica de uma resolução global ou coordenada por uma empresa ou por uma pessoa física, e o risco de penalização duplicada, quer dizer, o tamanho do bolo. O DOJ, os promotores americanos, reconhecem essa questão. Em 2018, eles publicaram uma política contra a sobreposição ou contra o amontoamento de autoridades. Essa política reforça a preocupação do DOJ, desencoraja a imposição de penas duplicativas, de bis in idem, pela mesma conduta, por várias autoridades, e recomenda que o DOJ coordene com outras autoridades, sejam elas autoridades americanas, como a SEC, sejam elas autoridades estrangeiras, como o Ministério Público ou a CGU, para evitar que esse amontoamento, essa sobreposição de autoridades resulte na imposição de sanções duplicativas. A política ainda é um pouco vaga, mas é um avanço. Na prática, o que o DOJ tem feito é creditar pagamentos feitos para outras autoridades com relação a uma mesma conduta que seja demandada em diversos países. Acho que um último ponto é que, embora haja algum avanço nos Estados Unidos no que diz respeito ao bis in idem para empresas, não há ainda uma regra muito clara que trate do bis in idem no caso de pessoas físicas, que é muito importante também. Sem a percepção de pessoas físicas, não há os casos empresariais no mais das vezes. Talvez isso surja no futuro, mas, por enquanto, ainda não apareceu. Acho que essas são as minhas posições iniciais, fazer um apanhado geral do avanço do combate à corrupção aqui nos últimos anos, e estou à disposição para responder a quaisquer perguntas. Obrigado.
Daniel, obrigada. É muito interessante ouvir você e a sua, né, a perspectiva da aplicação da lei anticorrupção sob o ponto de vista americano, né? Porque para nós no final das contas, a gente, ainda que estejamos, né, no mundo globalizado e que o FCPA sim faça parte, né, da nossa um pouco do nosso dia a dia, especialmente para quem milita na área do direito penal empresarial, ainda é um universo à parte, né? Então é muito, muito bacana ouvir você pela sua grande experiência nesse business, né, nesse ramo. Muito bom, muito obrigada por essas palavras iniciais. Eu tenho também alguns questionamentos, mas eu acho que eu vou deixar para o final. A questão da soberania me incomoda muito, sabe? Eu acho que, de fato, a gente precisa compreender até onde mesmo as autoridades americanas podem invadir, né, o nosso espaço legislativo, enfim, é muito complicado. Essa história de que até e-mail, né, servidor americano, é assustadora, né, se a gente parar para pensar, mas muito bom, muito obrigada. É um orgulho ter você conosco na nossa comissão. É uma grande aquisição para a nossa comissão. Muito obrigado. Uma honra para mim. Você sabe, a gente tem uma relação tivemos, né, uma relação nesses últimos anos muito boa e, assim, ter você na nossa comissão é maravilhosa. Bom, vou passar agora a palavra para minha querida amiga Karin Toscano, para ela, acho que dá agora a nossa, né, a perspectiva sobre o olhar do direito brasileiro, né, e do direito penal brasileiro. Karin, está com você. Obrigada. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite. Somos, né, colegas na comissão, mas queria até parabenizar pelo seu trabalho como presidente, mesmo com pandemia. É uma presidente extremamente ativa, é uma comissão realmente que tem deixado sua marca e estou honrada de participar da comissão, honrada com o convite para a palestra e espero poder sempre contribuir com os dois, agora aqui com quem nos ouve e com os nossos colegas de comissão. Obrigada para a Natália também, nossa secretária, que organiza tudo, nos auxilia, né, no dia a dia aí da comissão. E sim, vou trazer um pouquinho da perspectiva aqui do Brasil e com certeza esse ponto da soberania é um ponto que não tem como não refletir. E não sei se ele tem solução, mas ele é, sim, um ponto muito sensível. E, na verdade, quando a gente pensa nos reflexos do FCPA no direito brasileiro, né, no direito penal brasileiro, a gente já pensa que realmente a gente está num mundo globalizado, que os países, embora tenham sua soberania, eles não conseguem mais sobreviver individualmente. Então, todos os países, de certa forma, e entendo que principalmente os países, né, da América Latina, África, Ásia, mais dependentes dos países de primeiro mundo, acabam, em muitos momentos, cedendo e tendo que fazer adaptações para atender necessidades dos parceiros comerciais. Isso tem aspectos também que são positivos, porque isso também nos faz evoluir em situações que talvez, se não fôssemos cobrados, né, por outros países, talvez, né, as autoridades nacionais não se preocupassem tanto ou até os temas não fossem nem debatidos. Então, eu acho que tem os dois pontos, né? A gente tem que tomar cuidado para não perder a nossa soberania, né, perder os nossos direitos de decidir, mas a gente também tem que saber tirar proveito do que tem de melhor dessa situação. E quando a gente pensa nos reflexos do FCPA no Brasil, olhando o movimento internacional, o FCPA é uma lei muito mais antiga do que as leis específicas anticorrupção aqui do Brasil. Não diferente do Brasil, nos Estados Unidos também as leis acabam sendo movidas, né, por conta de movimentos aí sociais e históricos. Então, o FCPA veio depois do escândalo do Watergate, então ele tem também uma razão de ser, mas ele foi sendo, na verdade, mais intensificadamente aplicado também mais recentemente do que desde logo.
E um ponto que é onde acaba refletindo diretamente no Brasil, os Estados Unidos, porque o FCPA, lembrando, a gente está falando de corrupção de autoridades estrangeiras, né? Então, a gente está realmente falando da corrupção transnacional. E aí, o FCPA vem com uma série de previsões de sanções de natureza penais e cíveis, pessoas físicas e jurídicas, regras de contabilidade, né? Então, vem com uma série de exigências e punições para as empresas, né, para as pessoas com correlação com os Estados Unidos, que corrompessem autoridades estrangeiras. Só que aí, o que os Estados Unidos também começou a perceber? Que ele estava saindo, assim, as empresas americanas estavam em desvantagem porque o resto do mundo não estava punindo e se preocupando da mesma forma com esse tipo de conduta. E nós estamos falando, sim, de comércio internacional. Então, e eu não estou dizendo dos países só de terceiro mundo, né, em desenvolvimento, onde, infelizmente, a corrupção acaba acontecendo de maior forma, mas se a gente olhar para a Europa aceitava esse tipo de conduta, e mais do que aceitava, ela quase que estimulava, porque na Europa não se podia fazer corrupção, mas se a corrupção fosse fora, ela era despesa dedutível. Então, veja, enquanto uma empresa, né, americana estava vindo investir no Brasil, na África, na Ásia, né, que são os países que a gente principalmente vê os problemas de corrupção, e tinha que entrar, né, de uma forma legítima, sob pena de ser responsabilizada, né, civil, criminalmente, e ter... as outras empresas estavam entrando, deduzindo isso, né, das suas despesas. Então, os Estados Unidos viu que não adiantava só ele combater, porque isso seria... Primeiro que, assim, corrupção é um mal internacional, né? Então, todos ganham combatendo a corrupção, porque quando você vai estudar os efeitos da corrupção, você vê que ela estigmatiza a pobreza, né? O dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, educação, ele é desviado. Então, assim, a corrupção, seja nacional ou internacional, ela é muito nociva. Para a concorrência, ela é muito ruim também. Então, assim, todos têm a ganhar, mas principalmente os Estados Unidos estavam numa posição também que, digamos, eles estavam fazendo o dever de casa e os demais países não. Então, houve sim um movimento dos Estados Unidos nesse sentido, e o Brasil é signatário de diversos tratados que tratam sobre o combate à corrupção, mas um especificamente é o que traz mais reflexos para o nosso tema. Por meio da OCDE, houve a aprovação de uma convenção para combate da corrupção de agentes públicos em caráter internacional, nas transações internacionais. Esse acordo foi aprovado na OCDE em 1997. Lembrando que o Brasil não é membro, ele, na verdade, é o que chamam de parceiro estratégico, né, o Key Partner da OCDE, mas o Brasil, inclusive, aguarda desde 2017 que tem um pedido oficial, então, para ser membro. Então, na verdade, o Brasil tem todo um interesse em se aproximar e seguir as diretrizes passadas pela OCDE. E aí, em 1997, houve a assinatura dessa convenção, e no ano 2000, por meio do decreto legislativo 125 e por meio do decreto presidencial 3.678, os dois do ano 2000, essa convenção passou a ter validade oficial aqui no Brasil, e ela traz as obrigações do Brasil em criminalizar esse tipo de conduta. Então, trata assim, de uma forma bastante incisiva, né, e objetiva no compromisso que o país assumiu em tipificar não apenas a corrupção dos funcionários públicos nacionais, mas sim dos agentes públicos internacionais. Então, esse é um primeiro marco assim, na nossa legislação, e a partir da ratificação dessa convenção, a gente começa a ver os movimentos legislativos para atender essa demanda. E aí, em 2002, houve a edição da Lei 10.467, que alterou o Código Penal
para criar os tipos penais do 337B e do 337C, que tratam da corrupção ativa em transação comercial internacional. Então, o tipo penal, para quem não está familiarizado, é prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Aí tem uma causa de aumento e também criou o típico do tráfico de influência em transação comercial internacional. Seguindo a sistemática do Código Penal, essa mesma lei trouxe a definição do que seria funcionário público estrangeiro, que é bastante parecida com a de funcionário público nacional. Então, considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Então, a partir desse momento, a gente realmente passou a ter, no nosso ordenamento jurídico, mais do que um compromisso, mas um tipo penal específico para punir a corrupção internacional. Então, essa foi uma primeira resposta à comunidade internacional posterior à ratificação da Convenção. Essa mesma lei, 10.467, ela alterou, na época, a lei de lavagem de dinheiro, porque em 2002 a lei de lavagem de dinheiro ainda tinha o rol de crimes antecedentes para a tipificação do crime de lavagem. E aí ela também alterou para inserir a corrupção de agentes públicos internacionais como um crime antecedente da lavagem. Então, assim, a previsão de responsabilidade penal pela corrupção internacional, ela foi até que rápida, tendo em vista que em 2000 foi a promulgação internamente da Convenção, em 2002 a gente já teve essa alteração no Código Penal. Demorou um pouquinho mais de tempo, mas em 2013 a gente teve a conhecida Lei Anticorrupção, que foi a lei que trouxe as previsões, aí não existe previsão penal nessa lei, as punições civis e administrativas para as pessoas jurídicas que cometem atos de corrupção, inclusive os atos de corrupção internacional. Essa lei também é uma lei que traz punições assim, bastante severas, porque, primeiro, ela trata da responsabilidade das pessoas jurídicas de maneira objetiva. Ela estende a responsabilidade das pessoas jurídicas para as coligadas, empresas do grupo, então, em casos de sucessão. Então, assim, existe uma ampliação dessa responsabilidade. Ela não exclui a responsabilidade das pessoas físicas que tiveram parte no ato de corrupção. Então, assim, essa legislação, ela, digamos, fechou o pacote, assim, enquanto o Código Penal, a alteração trazida em 2002 pelo Código Penal, trouxe as responsabilidades penais das pessoas individuais que corrompessem autoridades públicas. A lei de 2013, ela trouxe as responsabilidades civis e administrativas para as pessoas jurídicas que, da mesma forma, cometam atos de corrupção nacional e internacional. Mas, como a gente está falando do FCPA, vamos focar, então, nos atos também de corrupção internacional. Então, assim, o primeiro reflexo que tem no direito penal e no direito brasileiro é esse movimento dos Estados Unidos para que as empresas americanas não ficassem em desvantagem, buscando que a comunidade internacional se mobilizasse para criar regras e sanções para os entes, sejam pessoas físicas ou jurídicas dos seus próprios países, que corrompessem autoridades estrangeiras, né? Pensando sempre que a gente está num mundo globalizado, então a preocupação realmente a empresa que quer entrar, né, quer investir na África do Sul, né, a empresa americana, ela sabe que ela vai concorrer com uma alemã, vai concorrer com uma empresa japonesa, então
como as empresas, né, elas buscam investimentos em outros países e a concorrência é internacional, houve uma preocupação forte e houve esse movimento, e o Brasil, como parceiro estratégico e atento e preocupado, né, com as diretrizes da OCDE, ratificou a convenção e, digamos, fez sua lição de casa em termos legislativos, fazendo, né, a previsão tanto de direito penal quanto de direito administrativo sancionador, né, e de direito civil. Olhando num panorama geral, a gente poderia pensar que, então, encerrou o papel, né? O FCPA fez sua parte, né? Trouxemos a legislação, as previsões de punição para a corrupção internacional para o Brasil, então não precisamos mais nos preocupar com o FCPA. Mas não é essa a realidade de quem atua na área penal empresarial, como eu sempre atuei, toda a minha carreira como advogada criminal sempre foi focada no direito penal empresarial. O que a gente percebe desde então? Em que pese a existência de lei, a gente tem muito forte isso no país, né? A lei que pega, a lei que não pega, né? A gente tem aquela sensação muito forte das pessoas de impunidade, de que aqui tudo acaba em pizza e tudo mais. Em relação à aplicação de crime de corrupção internacional, ele basicamente quase não acontece. Então, a gente segue normalmente, assim, os casos de corrupção que tem em regra no Brasil são os casos ainda de corrupção de agentes públicos nacionais, né? Então, a gente vê a investigação e punição perante, né, a justiça criminal dos casos que estão diretamente relacionados às autoridades públicas nacionais. Quando a gente vem também para a lei anticorrupção, a lei anticorrupção, ela trouxe alguns mecanismos bem interessantes. A lei anticorrupção, ela traça, né, e depois ela foi regulamentada por um decreto, que em âmbito federal, a autoridade responsável pelos casos, né, pela apuração dos casos de anticorrupção, é a Controladoria Geral da União. Então, por meio da Controladoria Geral da União, você consegue buscar, principalmente pelas regras de transparência, muitas informações. A lei também obrigou a criação do Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Então, também lá na transparência, você vai localizar. Então, quando você pega a lei, ela é de 2013, não é uma lei tão antiga, mas a gente já tem 7 anos e a gente não pode desconsiderar que a gente está no Brasil e que a gente sabe que, infelizmente, corrupção é uma coisa extremamente recorrente. Então, a gente já tem aí 7 anos da lei em andamento. O Cadastro Nacional de Empresas Punidas, ele tem 214 registros de punição. Olhando esses 214 registros, verifica-se que várias empresas estão com CNPJs diferentes, sendo a mesma empresa, então são coligadas. Então, a gente já pode falar que, individualmente, são 100 e poucos casos apenas. Mais do que isso, diversas são EIRELIs, empresas assim, sem nenhum tipo de representatividade. Então, assim, pensando nos casos realmente de corrupção que a gente tem, sabe que tem, em 7 anos, apenas por volta, isso eu estou falando em âmbito nacional. Então, se a gente pensar que em 7 anos, em todo o território nacional, praticamente 100 e poucas empresas de pouca expressividade foram punidas, eu diria que não houve punição. Da mesma forma, a lei anticorrupção, ela traz a possibilidade dos acordos de leniência. No site da CGU, tem a relação completa de acordos de leniência e até hoje foram celebrados 12. Então, também, voltando ao que a gente vem falando, a quantidade de casos de corrupção que a gente tem no Brasil, pensar em 12 casos apenas, sendo que, porque a gente poderia falar, bom, tudo bem, eu só tenho 12 acordos de leniência, mas eu tenho uma lista de 10 mil punidos. Não, a gente não tem quase ninguém punido e pouquíssimos fazendo acordo de leniência. Então, e
E esses acordos de leniência, praticamente todos foram feitos no âmbito da Lava Jato. Então, o que a gente percebe realmente em que pese as críticas que nós, advogados criminais, né, que somos muito preocupados com as garantias individuais, então, deixando de lado esse tipo de discussão, que acho que não vem ao caso agora, o grande marco do combate à corrupção no Brasil certamente foi a Operação Lava Jato, inclusive quando se estuda e se analisa os reflexos que ela teve para a comunidade internacional, foi uma mudança de paradigma de que o Brasil estava realmente mais empenhado no combate à corrupção. E aí, realmente, praticamente todos os acordos que estão no site da Controladoria Geral da União são feitos dentro desse aspecto. Faltando bastante esses dados. Até agora eu estou falando dos reflexos legislativos que o FCPA trouxe para o nosso ordenamento. Só que o que a gente percebe no dia a dia? Por conta dessa falta de efetividade das leis que foram editadas, pelo conceito, infelizmente, geral que existe de que o Brasil não tem uma tradição de combate à corrupção. E somado ao fato de que as empresas, hoje, elas, de alguma forma, vão ter relação com os Estados Unidos, porque eu acho que isso é a parte mais importante, mas bem importante que o Daniel trouxe em termos do reflexo, que é essa ampliação da aplicação da lei. Então, assim, seja o DOJ, seja a SEC, eles entendem de uma forma muito ampla. Então, assim, você opera na bolsa, você tem negócios aqui, você trocou e-mails passando pelos meus servidores, você fez transação bancária, então você está submetido à minha legislação. Então, como as empresas hoje, as grandes, né, elas vão de alguma forma estar vinculadas aos Estados Unidos e, de fato, o FCPA e outras leis que são aplicadas em paralelo ao FCPA são aplicadas de maneira mais rigorosa, o que a gente percebe é que as empresas que vêm investir no Brasil ou já investem, elas não que elas não se preocupam com a nossa legislação, mas elas trazem a preocupação do combate à corrupção, da importância das normas de compliance, dos programas de integridade, da preocupação com, né, ter as certificações e tudo mais, muito em decorrência dessa prestação de contas para os Estados Unidos. Então, independentemente dos Estados Unidos gostar ou não do termo ser a polícia do mundo, isso acaba acontecendo porque eles, ainda que não seja num ato deliberado de violação da soberania do outro país, então, ainda que eles não venham deliberadamente intervir, por exemplo, aqui no Brasil, a empresa que está investindo aqui e que também tem a empresa do grupo nos Estados Unidos, ela tem sim uma preocupação se vai acontecer corrupção aqui, porque isso pode trazer um reflexo na hora que ela for operar nos Estados Unidos. E mais do que isso, muitas vezes essas empresas já fizeram acordo com o DOJ, e nesses acordos elas não só se comprometeram a não ter outros atos, e aí é em âmbito internacional, porque a proibição é de corrupção de autoridades públicas internacionais, mas para a celebração do acordo, muitas vezes elas tiveram que declinar todos os atos de corrupção que elas tinham ciência. Então, isso traz uma preocupação de saber se tem algo acontecendo e, se é descoberto algo depois, o que fazer com a informação. Porque renegociar com o DOJ e reabrir o acordo nem sempre é uma tarefa muito, muito simples, pode ficar sujeita a novas multas. Então, o FCPA, para as empresas que investem no Brasil, né, e para um advogado criminal com atuação empresarial, assim, não tem como ignorar a importância do FCPA, a importância do DOJ. Então, você tem que pensar de uma forma ampla, não dá para pensar no caso de corrupção somente com base na legislação brasileira e nos reflexos que
que pode ter aqui no Brasil. Eu volto também ao que o Daniel já destacou, que eu acho que é uma coisa muito, muito paradigmática, que foi esse último acordo fechado. Nesses 12 acordos, normalmente, os acordos de leniência são celebrados entre a Controladoria Geral e a Advocacia Geral da União e as empresas, né, que estão, as colaboradoras. E esse com a Tecnip, houve não só a participação também do Ministério Público Federal, mas principalmente foi um acordo com a participação direta do Departamento de Justiça americano. Então, foi o primeiro acordo que foi feito de uma forma transnacional, e aí a gente vê realmente como não dá mais para pensar no direito penal somente dentro do nosso contexto do Brasil. A gente tem que pensar, sim, o direito penal de uma forma ampla, de uma forma internacional. Se um cliente vier consultar, tem que ter isso em mente, de que, independentemente dele vir a ser processado aqui, se o caso vier à tona, ele vai ter problema, sim, fora do país, pelo FCPA. Então, isso tem que ser avaliado com muito cuidado pela equipe de compliance ou pela equipe interna, assim, o que fazer com a informação, se aconteceu, como reportar, né, e quais as consequências, independentemente de ter sido somente aqui no Brasil a conduta em si, da corrupção, porque isso vai trazer os reflexos. Então, acho que, de modo geral, são esses os reflexos penais assim, mais relevantes, que são, de fato, a nossa alteração legislativa em decorrência do FCPA e a aplicação, assim, na prática, né, das empresas que estão aqui, quase que seguirem... o FCPA virou quase que uma legislação internacional, diria assim. Então, pode não estar... ele não está ratificado como a convenção, mas é quase isso. Assim. Então, é uma legislação que acaba sendo uma legislação internacional. E eu acho que o ponto também que o Daniel tocou é muito importante, que é como os Estados Unidos... a gente agora está começando a evoluir na questão do direito penal negociado, né? Mas os Estados Unidos, isso é praticamente a regra. Então, como isso é a regra nos Estados Unidos, mesmo se a gente questionar se as autoridades não estão indo para além do que o FCPA prevê e tudo mais, o fato é que ele está acontecendo, ele está sendo aplicado. Então, também não adianta muito a gente ficar discutindo, mas eu não concordo, eu acho que não deveria ser assim, porque, no final das contas, as empresas, elas têm receio, sim, de passar por um processo nos Estados Unidos, elas acabam optando pelo acordo, então elas se sujeitam ao FCPA, e uma vez que elas se sujeitam ao FCPA, isso vai ter reflexo não só aqui, vai ter reflexo na corrupção que está acontecendo na África. Estou falando esses aqui são os que eu mais vejo, né? Então, né, a gente tem uns países que são meio clássicos a questão da corrupção. Então, acho que são esses os reflexos mais importantes. E devolvo a palavra aí para a Dani e fico aberta aí a perguntas. Karen, muito obrigada. As suas reflexões são muito interessantes e enquanto você falava, eu fui tentando assim, rememorar, né, esse fetiche, né, contra a corrupção no Brasil, né? E aí eu me lembrei que em 2014 houve aquela alteração legislativa que aumentou, né, substancialmente a pena para o crime de corrupção, não a transnacional, mas a corrupção, né, a corrupção nacional. Então, hoje a gente tem uma pena máxima de 12 anos, é uma coisa, né, insana, uma pena altíssima. Tem um projeto de lei agora, né, que quer transformar a corrupção em crime hediondo. Então, a gente, assim, o Brasil, ele patina, mas aí, quando a gente tem uma lei de anticorrupção para tratar, né, das empresas que eventualmente se valham, né, desse tipo de conduta, essa lei não é aplicada, né? Por outro lado, como é que os acordos que são feitos nos Estados Unidos, eles são muito maiores do que, por exemplo, os que poderiam ter sido feitos em decorrência da lei anticorrupção. A gente realmente patina muito, né,
nesse tema e nessa problemática é muito difícil, talvez até pelo fato da legislação ser muito recente, pelo fato, sim, dos Estados Unidos ter uma legislação que é invasiva da nossa soberania, e aí eu estou dando a minha opinião, eu acho que ela ultrapassa os limites, né, mas, enfim, mas como você mesma disse, o FCPA está aí, né? A gente não tem como negar, ele é aplicado cada vez mais e a gente tem, sim, como você também mesma disse muito bem, que orientar os nossos clientes a lidar com isso, né? E a prever esse tipo de situação, porque um estouro de um escândalo envolvendo corrupção no Brasil necessariamente vai resvalar, né, na legislação americana e chegar nas autoridades americanas. É muito bom. E eu vou passar a palavra para a nossa querida e eficientíssima secretária, a doutora Natália de Maio, porque eu estou, como vocês estão observando, eu estou do celular, o meu computador, caiu a internet daqui onde eu estou, e eu estou usando o 4G do celular, porque o 4G no computador não rolou, eu não consigo ver as perguntas, eu sei que já há algumas perguntas, e a Natália que organizou aí. Nath, você pode, por gentileza, conduzir os trabalhos? Claro, Dani. Primeiro, obrigada. Queria agradecer esses elogios maravilhosos dessa presidenta maravilhosa. Fico muito feliz de poder participar dessa mesa aqui com duas pessoas extremamente bem resolvidas e bem colocadas, né? Acho que ficou muito claro para vocês, o FCPA não é um assunto muito facinho de entender, eu acho, tem os seus... Cada parte tem a sua vírgula, né, extra, e vocês conseguiram colocar de um jeito que ficou muito fácil para todo mundo entender, então, parabenizar os dois pela exposição excelente. E eu já vou puxar as perguntas. O nosso querido Arthur Prado pergunta para os dois se vocês enxergam alguma norma de direito internacional ou algum acordo ou resolução que consiga definir quando vai haver bis in idem. Uma pergunta que não é nem um pouco fácil de responder, mas jogo a batata para vocês. Bom, não sei se o Daniel tem alguma coisa específica. Eu entendo, na verdade, assim, o bis in idem, ele sempre é um calcanhar de Aquiles, né? Assim, primeiro, nacionalmente, né, a gente tem as dificuldades que são similares a que o Daniel falou, que daí nem é exatamente só o bis in idem em matéria penal, mas a questão das diversas autoridades envolvidas, né, e você ter uma insegurança jurídica de que quantas pessoas vão apurar, e aí tem a sanção civil, administrativa, penal, então você acaba tendo, por uma mesma conduta, uma série de responsabilizações. Em relação ao bis in idem de penal, eu entendo que daí tem que valer as regras que a gente já tem, de se a condenação, né, estiver no estrangeiro, se for igual, você abate. Eu entendo que você, não sei se o Daniel tem alguma coisa mais específica, mas eu entendo que a gente tem que seguir as regras gerais do direito penal quando você tem condenações no estrangeiro e a mesma condenação aqui no país. Obrigado, Nath, Karen. Veja, no plano internacional, acho que o artigo 4º da Convenção da OCDE talvez seja o que melhor trate do assunto. De uma forma geral, o que o artigo diz é que quando mais de um Estado parte à Convenção tiver jurisdição sobre uma suposta violação à Convenção, casos de corrupção, na prática, essas duas ou mais partes devem se comunicar e, a pedido de uma delas, manter consultas para tentar determinar qual é a jurisdição mais apropriada para aquela persecução. Mas, na prática, a gente não vê esse dispositivo sendo implementado. O que costuma acontecer na prática é que as autoridades de mais de um país se comunicam para resolver o caso em conjunto, mas não
para abdicar de atuar num determinado caso em prol de uma outra autoridade. Então, na prática, o que acontece na maior parte dos casos é que a jurisdição com os vínculos, com o nexo mais forte, costumam levar a maior parte da multa. Mas isso não tem impedido, esse dispositivo não tem impedido que outros países atuem nos casos em paralelo. E acho que isso é muito claro, por exemplo, de diversos casos, a partir de diversos casos da Lava Jato, em que você vê o Ministério Público e uma autoridade na Ásia, uma autoridade na Europa, resolvendo um caso em conjunto. As autoridades brasileiras ficam com 60%, 80% das penalidades impostas, as autoridades americanas com 10% ou 20%, e por aí vai. Então, na prática, é assim que se tem resolvido. Mas muita gente argumenta que esse tipo de resolução coordenada não necessariamente se coaduna com o que a Convenção da OCDE determina. Daniel, se você me permite, é só um comentário, né? A sensação que eu tenho é muito no sentido de que quem chegou primeiro leva a melhor fatia, sabe? Do ponto de vista de penalidade econômica, né? Para as pessoas jurídicas, especialmente. Agora, nas físicas, aí eu te faço uma pergunta, porque realmente eu nunca vi. Você já chegou a presenciar a situação de bis in idem, de haver ali uma penalidade no território americano, uma penalidade restritiva de liberdade, por exemplo, contra uma pessoa física nos Estados Unidos e também uma persecução penal nesse sentido aqui no Brasil? Como é que isso ocorre? Porque também eu tenho a impressão de que quando a econômica ela é fatiada na linha de que quem chegar primeiro fica com a melhor parte, ou então quando as autoridades estão trabalhando em conjunto, meio que do jeito que você colocou, né? Nessa porcentagem fica mais no Brasil e menos para os Estados Unidos, mas na responsabilidade da pessoa física mesmo, na responsabilidade criminal da pessoa física, eu queria entender como é que isso poderia ocorrer, porque o bis in idem é uma coisa muito séria, né? Da forma como a Karen disse, a gente tem que tratar do assunto nos termos do que prevê o nosso Código Penal na questão da extraterritorialidade. Mas eu nunca vi nenhuma situação. Eu queria, na sua experiência, você tem alguma para nos trazer? Como é que foi solucionado esse conflito? Essa é uma excelente pergunta, Danina. A maior parte dos casos de FCPA, se não todos, envolvendo empresas, algum tipo de informação costuma ser divulgada pelo DOJ, seja uma nota em imprensa, seja os termos do acordo, seja o reconhecimento de culpa. Então, existe muito mais informação a respeito de casos envolvendo empresas do que casos envolvendo pessoas físicas. Então, por vezes, nós atuamos em casos em que nós representamos um executivo e há diversos executivos de uma empresa representados por outros escritórios e se houve rumores de que determinadas pessoas fecharam acordos de delação de colaboração premiada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Às vezes em paralelo, às vezes de forma sucessiva. Nos nossos casos, a gente atua em mais casos envolvendo empresas do que pessoas físicas, mas eu, pessoalmente, eu tenho uma série de casos envolvendo pessoas físicas também. E, afortunadamente, nos nossos casos, com um ou outro argumento, a gente, pelo menos até agora, tem conseguido persuadir o DOJ a não demandar executivos que já tenham sido demandados em outros países. Claro que nesse tipo de circunstância, isso é o que se costuma chamar de declination. Nesse tipo de circunstância, você não necessariamente sabe exatamente quais das razões apresentadas foram as que mais fizeram sentido para o DOJ. Então, claro, num caso transnacional, há diversos argumentos que se possa apresentar, desde questões jurisdicionais a questões de ausência de materialidade ou de fraqueza de provas ou de bis in idem. E em muitos desses casos, mais de um argumento é viável pela parte da defesa. Então, é difícil saber exatamente qual deles ressoou mais com as autoridades americanas, mas esse certamente é um dos pontos que a gente
levanta quando pertinente na defesa de pessoas físicas, e efetivamente é uma defesa razoável, né? Se um executivo, se uma pessoa física ou fechou um acordo e recebeu uma punição no Brasil, ou foi a juízo e ao final do caso foi punido, não me parece justo que essa pessoa seja punida em outro país pela mesmíssima conduta. Se houver outros elementos, se houver conduta adicional, a conversa pode ser outra, mas não pela mesmíssima conduta num outro país que já foi punida. Daniel, se eu puder também fazer uma pergunta só para entender quando é possível tirar a pessoa física por conta do acordo. Nesse tipo de situação, o DOJ tira da punição ou tira totalmente? O que eu quero dizer com isso? Ele tira da punição, mas, por exemplo, ele insere para fins da pessoa fazer o compromisso de não voltar a fazer atividade de corrupção, esse tipo de situação, ou a pessoa simplesmente nem entra para qualquer tipo de discussão e ela é excluída e entende-se que o que foi feito em outro país é o quanto bastante para a solução da questão? Você diz no contexto de um acordo, ou do caso de uma pessoa física em paralelo ao caso de uma pessoa jurídica? Isso, que a pessoa física foi... Porque eu entendi que vocês levam ao conhecimento do DOJ que ele não precisa ser punido no âmbito, assim, de uma negociação com pessoa jurídica, o que quer que seja, porque ele já recebeu a punição, né, ou fez algum tipo de acordo, né, que previa regras, seja aqui no Brasil ou em outro Brasil. Eu queria só entender se, assim, o DOJ entende esse argumento para falar, então eu não preciso me preocupar com você, ou ele entende esse argumento para falar, tá bom, então você não precisa de punição, mas eu vou, nem que seja quase uma homologação desse acordo para pôr as minhas condições, alguma coisa, se ele puxa a pessoa para dentro, para vinculá-la de alguma forma, só um pouco isso que eu queria entender, porque eu tenho um pouco a sensação que nesse tipo de situação, por a gente estar falando, a gente já percebe um pouco isso nas autoridades nacionais também, que é a briga que a gente tem, né? Então, você negocia com o Ministério Público, você também está negociando com o outro, e ninguém quer abrir mão da sua fatia aí de discricionariedade. E eu tenho um pouco essa sensação também em âmbito internacional. Concordo com a Dani, quem chega primeiro talvez leve um pouco melhor, porque talvez também tenha conjunto de provas melhor, né? Onde provavelmente as coisas aconteceram de forma mais intensa. Mas eu sinto um pouco que, assim, principalmente as autoridades mais preocupadas, por exemplo, Estados Unidos, uma vez que identifique algo e entenda a relevância, tende a puxar, até para não abrir precedente de que em determinadas situações não vai ter poder, né, discricionário para solucionar aquela questão. Então, não sei se você chegou já a trabalhar algo assim, mas só fiquei com essa curiosidade, se você trazer a informação o quanto bastante para falar, não, tudo bem, então você já está resolvido, eu vou seguir aqui só com esse que ainda não foi punido. Esse é um bom ponto também. É difícil falar em abstrato, porque depende muito das circunstâncias específicas de cada caso, mas de uma forma geral, a postura das autoridades americanas costuma ser a de ou não demandar uma determinada pessoa física por qualquer razão. Uma possível razão é essa pessoa já foi punida em outro país por outras autoridades pela mesma conduta, mas pode haver outras razões, ou o DOJ decide denunciar uma pessoa jurídica, e aí ou essa pessoa vai a juízo ou essa pessoa firma um acordo. Mas não existe, pelo menos na minha experiência, uma espécie de conversão formal de um acordo num país ou homologação de um acordo num outro país nos Estados Unidos. Então, ou isso é reconhecido mais ou menos informalmente como uma possível causa para não se tomar nenhuma medida, ou isso é ignorado e os Estados Unidos entendem que ou a punição não foi suficiente ou há um nexo adicional e decidem denunciar essa pessoa física aqui também. Nath, próximas perguntas, por gentileza.
Vou seguir aqui. A próxima pergunta é do nosso secretário da Comissão de Processo Penal, doutor Ricardo Bento, nos prestigiando. E ele direciona para o Daniel, mas eu acho que, se a Karen claramente quiser dar a sua opinião a respeito, mas ele pergunta se, na opinião de vocês, o FCPA fragiliza direitos, garantias e liberdades, como os atos patrióticos, em especial o ato 18º de combate ao terrorismo. Eu, pessoalmente, não tenho familiaridade com esse dispositivo. Peço desculpas por não poder comentar mais a fundo. Mas, em linhas gerais, você acha que a sua opinião sobre se há violação de garantias e liberdades, direitos, garantias e liberdades pelo FCPA? Eu acho que a análise depende muito do prisma que se tem, e é difícil analisar as leis de um outro país pela perspectiva do Brasil. A cultura americana e a cultura jurídica é muito diferente. Então, por exemplo, aqui, se a gente for pensar, 97% dos casos perante a Justiça Federal são resolvidos por meio de acordos. E eu acho que há um entendimento mais ou menos unânime de que esse número é muito alto, e que, se bem acordos, a justiça negociada tem suas vantagens, tem seus benefícios em termos de eficiência, 97% realmente é mais do que o devido, e é sugestivo de que alguma coisa errada está acontecendo, mas faz parte da cultura americana resolver as coisas dessa forma, faz parte da cultura americana, da cultura jurídica americana, por mais que seja criticável por uma perspectiva de direito civil como a nossa, a lógica, por exemplo, de que o DOJ, o Ministério Público americano, tem autoridade absoluta e completa discricionariedade para decidir se e quando vão denunciar uma pessoa física ou jurídica, por que crimes, e essa decisão não é passível de análise ou de revisão judicial. Então, quer dizer, até que uma pessoa seja demandada em um caso proceda a juízo, um juiz praticamente não entra em cena, num caso americano. Então, os promotores e procuradores americanos têm, sim, um poder muito grande para ditar os rumos de uma persecução aqui nos Estados Unidos. E aí existe uma série de outros fatores que estimulam essa dinâmica negocial. Com o passar dos anos, nos Estados Unidos se adotou o que se chama de sentencing guidelines. Então, quer dizer, são diretrizes gerais para punição de uma série de crimes, quer dizer, uma padronização. E é um documento que vai dizendo, olha, se fulano ou ciclano cometeu determinado crime, a pena base é essa. Se houve, enfim, fatores que atenuam ou agravam isso, multiplica-se por tanto. Se o valor de propina foi tal, multiplica-se por tanto. E com base nessas diretrizes se calcula valores teoricamente mínimos de pena econômica e de liberdade física, de reclusão, que são muito altas. E para evitar isso, com frequência, pessoas jurídicas e físicas resolvem também casos com as autoridades americanas por meio de acordos, porque os promotores e procuradores têm o poder de negociar uma punição diferente, menor do que essa punição mínima imposta pelos guidelines em uma série de casos. Então, quer dizer, existem diversos mecanismos que mais ou menos direcionam a resolução dos casos para esse sistema negociado. E eu acho que tem vantagens e desvantagens, tem aspectos elogiáveis, mas há críticas também. Mas eu acho importante a gente ter isso em mente, que são traduções jurídicas muito diferentes, a expectativa da sociedade é diferente, e é difícil analisar isso com os nossos olhos. É um sistema radicalmente diferente do nosso.
Daniel, e se você me permite, eu acho que também os Estados Unidos está vindo numa toada de desencarceramento, né? Acho que muita coisa tem sido repensado, overcharging também, até mesmo nas questões do direito penal empresarial, do white collar, né? No caso, eu acho que há uma mudança nesse sentido bastante positiva, né? De resguardo dos direitos e garantias e dos direitos civis. Nath, e aí? Quais são Temos mais? Temos mais uma aqui. O Thiago Borba pede a opinião dos dois a respeito de uma possível criação de uma autoridade internacional anticorrupção, já que o FCPA se tornou essa legislação internacional de combate à corrupção e que é muito na linha da soberania, né? Mas qual a opinião de vocês pergunta, hein? Sobre essa criação dessa autoridade internacional anticorrupção? Não é para nenhum... Não tem destinação certa essa. Não, olha, é para os dois. Na verdade, sim, eu acredito que a questão de combate à corrupção ela já é uma preocupação mundial, né? Eu citei muito a Convenção de 97 por ser a mais específica do tema, mas existe uma série de tratados e convenções que o Brasil é signatário que tratam do assunto específico. E assim, eu acho que esse assunto já está nas instituições realmente em âmbito internacional. Então, assim, eu acho que poderia ser um aspecto, sim, a ser pensado para ter uma uniformidade, talvez numa linha semelhante, né, ao que a gente tem, né, as cortes internacionais. Mas eu acho que a corrupção já é, de toda forma, hoje tratada em âmbito, assim, tem tido essa tendência a uma questão de uniformidade de tratamento no combate. Então, assim, não sei se existe a necessidade, por exemplo, eu acho que a gente já está se sujeitando, né, a aumentar o combate por conta da pressão internacional. Não sei se existiria a necessidade de ter uma única instituição para combater, mas eu acho que, de qualquer forma, todo esforço é válido, porque realmente a corrupção é muito, muito nociva, e talvez o que a gente possa refletir é que talvez tenha realmente países assim que ainda... acho que o Brasil, com todos os defeitos, evoluiu bastante, mas talvez tenham países hoje que talvez realmente precisam de um reforço. A gente só precisa sempre tomar cuidado com a violação de soberania, né? Então, às vezes, essas questões de corrupção, isso quando você vai ler a doutrina e tudo mais, assim, a cultura dos países é muito diferente, né? Então, assim, quando a gente estabelece, por exemplo, patamares do que é corrupção, né? Então, qualquer presente para um funcionário público é corrupção. Isso pode variar muito de país para país. Então, eu acho que, assim, eu precisaria avaliar em que termos seria essa autoridade central. Eu já acho que sim, né? Até comecei minha fala falando que a gente mudou a nossa legislação por conta, né, de ter assinado a convenção decorrente da OCDE, decorrente da pressão dos Estados Unidos. Então, assim, essa globalização já está acontecendo, essa preocupação já as sanções elas vêm, se não for jurídicas, elas vão vir também por acordos comerciais, né, sanções, às vezes boicotes financeiros, né, de países desenvolvidos. Então, assim, ela já está nesse âmbito. Agora, por uma autoridade, eu precisaria refletir um pouco em que termos para não ter o risco de intervir para além do que também Porque uma coisa é você assinar, né, os seus tratados, depois você também adaptar a legislação para a sua legislação e ter a punição de acordo, né, com a sua tradição. O Daniel estava falando agora, né, se o FCPA tem ou não tem, se ele invade ou não, né, garantias individuais. Quando a gente olha o sistema americano como um todo, eu acho que para todo processualista, né, brasileiro, é um pouco chocante, eu quero crer, porque eu me choco muito com o sistema que busca mais eficiência do que justiça, assim, eu tenho muita dificuldade com o sistema americano como um todo, até quando eu estou vendo filme, eu vejo aqueles interrogatórios da polícia, eu falo, não é possível que eles estejam
fazendo isso, eles estão mentindo, eles estão... Então, assim, eu acho que assim, a tradição de cada país, a legislação de cada país é diferente, então o que eu acho muito, muito importante são os movimentos que já estão acontecendo, né? Existir a preocupação internacional, os tratados, mas ainda assim garantir uma certa liberdade. Então, acho que dependeria um pouco de que forma essa autoridade central, qual seria a jurisdição dela, quais seriam os limites e tudo mais, mas tendo que a corrupção tem que ser combatida internacionalmente, mas não consigo dizer neste momento se seria bom ou não, porque acho que dependeria muito da forma, porque principalmente nós que estamos num país, né, que não é de primeiro mundo, a gente tem que tomar cuidado também, né, porque às vezes as regras são ditadas e a gente só acaba tendo que se submeter, né? Então, são essas minhas ponderações. Eu concordo, eu sou um pouco cético em relação a um organismo supranacional de combate à corrupção. Se existem as dificuldades que existem só dentro do Brasil, e quando a gente fala na perspectiva transnacional Brasil-Estados Unidos, transpor isso para um plano global seria muito complexo. Eu acho que por uma perspectiva de legitimidade, por uma perspectiva de eficiência, já que é desejável que se combata a corrupção, e por uma perspectiva de aplicação justa da lei aos jurisdicionados, acho que as autoridades, o combate à corrupção por meio de autoridades domésticas, mas que se coordenem entre si, é a forma mais adequada de fazer isso. E acho que, como a Karen falou, no âmbito da OCDE, as reuniões que as autoridades dos diversos países têm para se alinhar, para conversar, para, enfim, exercer algum tipo de pressão com relação a determinado país que não esteja atuando de forma adequada, ou punindo excessivamente, ou punindo menos do que deveria. Acho que o caminho é por aí, é na coordenação, é na cooperação, é no diálogo, mais do que a criação de um novo sistema. Eu vou fazer só até um complemento, falando em OCDE. Tanto a gente já é fiscalizado internacionalmente, que no site da OCDE existe uma aba específica sobre as questões do Brasil, né? E existe um alerta já na página do Brasil, que a partir de 2019 o Brasil vem flexibilizando novamente as medidas de combate à corrupção. Então, a OCDE já fez um alerta por escrito, informou que estava já mandando uma comitiva aqui para tentar entender o que estava acontecendo. Nós temos que apresentar relatórios periódicos para a OCDE de quais são as medidas que estão sendo adotadas. Então, em 2022 tem a previsão de envio de um outro relatório bastante completo, mas mesmo antes disso, a OCDE, percebendo que todo mundo que está aqui no Brasil vem percebendo também, né, que a gente está tendo de novo aquela sensação de flexibilização. Então, por isso que eu digo, assim, o combate à corrupção já é mundial, nós já estamos sendo fiscalizados. Agora, assim, eu entendo que a gente tem que tomar só esse controle de que também o país também tem que ter também soberania, tem que ter suas possibilidades de decidir o que fazer com a informação. Então, só essa informação também relevante. Quem tiver curiosidade até sobre o tema, o site da OCDE tem muita informação sobre o Brasil, sobre todas as medidas que o Brasil está adotando, qual que é a postura da própria OCDE perante o Brasil, e o site também da Controladoria Geral da União tem bastante informação sobre essas questões de combate à corrupção. Então, quem tiver um pouco mais de interesse sobre o assunto, vale a pena dar uma pesquisada, uma lida, mas assim, a gente já não está sozinho aqui nesse combate, a gente já está prestando contas para bastante gente. Ô, Karen, posso apostar com você de que a resposta ao OCDE será a transformação da corrupção num crime hediondo. E isso vai resolver todos os nossos problemas, né? Gente, eu queria fazer uma última pergunta. Na verdade, ela necessariamente acho que tem que ser direcionada ao Daniel, porque tem mais a ver também com a legislação americana e como os Estados Unidos lidam com o tal willful blindness.
a cegueira deliberada, que, assim, aqui no Brasil a gente começou a ouvir mais dela no julgamento do Mensalão, da ação penal 570. E eu queria saber, Daniel, como é que as autoridades americanas lidam, né, com a cegueira deliberada, como é que ela aplica a legislação e como é que é feita a persecução penal a executivos que eventualmente tenham se valido né, dessa famosa cegueira. Não, vou ficar, não quero ver, não quero saber o que estão fazendo, muito embora eu possa desconfiar. E em paralelo ao que ocorre no Brasil, porque no Brasil não são para esse tipo de conduta, muito embora nós tenhamos, né, os crimes comissivos por omissão e tal, mas é muito difícil o tratamento no nosso direito penal, que foi muito mal utilizado no julgamento do feito ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo e, obviamente, gostaria de ouvir também depois a opinião da nossa querida Karen. Esse, sem dúvida, é um ponto muito importante que frequentemente surge nos nossos casos, Dani. A questão aqui do willful blindness é muito presente. Mais uma vez, esse é um ponto que as autoridades americanas frequentemente interpretam de forma bastante expansiva e que, por falta de questionamento judicial, enfim, não tem grandes interpretações em juízo delimitando os contornos exatos dessa noção. Mas, de uma forma geral, acho que o próprio Congresso americano, quando aprovou o FCPA, tinha o desejo de incluir ali o caso de cegueira deliberada. Uma das expressões que eles usam, se eu bem me lembro, nas tratativas a respeito da aprovação da lei, é a lógica de pôr a cabeça na areia. Uma das pretensões dos congressistas americanos era justamente tratar do caso de um executivo que se esforça para evitar vislumbrar determinado risco ou corrupção, ou que faz vista grossa a isso, ou que se insula de determinado enfim, determinada informação para não se sujeitar à punição. Então, de novo, é uma questão que está sujeita a questionamento judicial e nós, advogados de defesa, frequentemente apresentamos argumentos contra esse tipo de interpretação, quando estamos defendendo os nossos clientes, mas a gente vê sim as autoridades americanas questionando se um executivo sabia ou deveria ter sabido que determinada conduta estava acontecendo, se determinado executivo tomou certas medidas para evitar ter conhecimento de que algo podia acontecer. Então, alguma medida, acho que o critério que as autoridades americanas costumam adotar é a pessoa sabia, tinha conhecimento de que uma conduta indevida se deu, ou tinha conhecimento da alta probabilidade de que algo nesse sentido aconteceria, ou a pessoa simplesmente não tinha nenhuma informação, não tinha por que saber disso, ou realmente acreditava que não havia risco, que não havia conduta indevida. E acho que nesse contexto é que é importante, quando se assessora clientes no contexto de compliance, se prestar muita atenção para o que a gente chama de red flags, né? Para usar uma expressão muito americana, quer dizer, os sinais de alerta. Então, uma variedade de coisas que se diz, mas, por exemplo, contratar um consultor recomendado por um agente público, contratar um consultor para prestação de serviços altamente genéricos. Às vezes você vai ler um contrato no contexto de uma investigação interna, prestação de serviços de consultoria, ponto. Esse tipo de objeto contratual chama a atenção das autoridades americanas. Pagamentos em valores absolutamente redondos. Então, uma empresa está prestando serviços para outra, fornecendo materiais, e ao longo dos anos os pagamentos são todos 50 mil, 30 mil, 42 mil, sempre redondinhos.
não costuma acontecer com muita frequência, ou pagamentos exacerbados ou incompatíveis com a prestação de serviço por uma contraparte ou por um consultor, um agente, esse tipo de coisa, contribuições de caridade para determinada entidade vinculada a um agente público. Esses são todos sinais de alerta que dificultam, se presentes, a situação de um executivo que alega não saber ou não ter suspeitado que algo de errado estava acontecendo. Então, é uma discussão muito presente aqui, mas é um conceito cujos contornos não estão plenamente delimitados e estão sujeitos a debate com as autoridades num caso concreto. Doutora Karen. Na verdade, assim, esse tema é bem interessante. A gente viu nos últimos anos, principalmente com o julgamento do Mensalão, que emendou com a Operação Lava Jato, um alargamento de alguns conceitos buscando a responsabilidade penal, independentemente, né, devido à comprovação do elemento subjetivo do tipo. E a cegueira deliberada acabou vindo nessa toada. O primeiro caso no Brasil que a gente viu essa questão de cegueira deliberada foi no caso lá do Banco Central, e que as pessoas da organização criminosa tinham comprado carros em dinheiro numa loja. Tinham comprado 11 carros, se eu não me engano, em dinheiro, e os donos da loja foram condenados inicialmente por lavagem de dinheiro, porque eles teriam o dever de identificar que 11 carros em dinheiro tinha algo errado. Mas, posteriormente, foi reformado no tribunal, porque, no Brasil, a cegueira deliberada, ela jurisprudencialmente, ela é equiparada ao dolo eventual. E, na ocasião, entenderam que a lavagem de dinheiro por dolo eventual não seria cabível, e nesse primeiro caso que a teoria apareceu aqui, na verdade, no final houve absolvição. Depois a gente começou a ver no julgamento do Mensalão, principalmente no voto da Rosa Weber, e depois nas decisões da Lava Jato, para condenação por lavagem de dinheiro no dolo eventual, a teoria da cegueira deliberada. Na realidade, ainda que vá se entender, né, a gente tem que ter muito, muito cuidado quando a gente traz institutos e teorias de outro país para aplicação no Brasil, em trazê-las e adaptá-las respeitando os nossos princípios e respeitando a nossa Constituição. A gente não pode simplesmente importar o instituto e ignorar. E mais do que isso, que foi o que a gente viu nesses últimos anos, além de não serem respeitados o ordenamento interno, os próprios institutos, né, principalmente quando a gente pensa na teoria do domínio do fato, né, o próprio Roxin fez questão de virar público, dizer que a teoria estava sendo aplicada de forma errônea. Então, mais do que não ser, né, adaptada para o nosso sistema, elas foram propositalmente alargadas para fins de condenação. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é responsabilidade do judiciário, o que é responsabilidade do legislativo. A lavagem de dinheiro, ela não tem previsão, não tem a modalidade culposa. Então, existem dois caminhos: ou fazer uma alteração legislativa para condenação por crimes culposos, ou absolver na hipótese de culpa. Então, ainda que você vá aplicar a teoria da cegueira deliberada, que é o exemplo, né, o Daniel falou da areia, mas do avestruz que, né, deliberadamente coloca a cabeça, né, embaixo da terra porque ele não quer enxergar. Mas a teoria da cegueira deliberada, ela exige também, além de todos os potenciais conhecimento, né, não é só o deveria saber, assim, tem que estar demonstrado realmente a capacidade da pessoa de ter conhecimento de que ocorreria uma prática ilícita, né, no caso principalmente de lavagem de dinheiro, né, da origem ilícita do valor e tudo mais, mas o que acaba afastando ela da culpa e trazendo ela para o dolo
ainda que eventual, é a questão de que, para configurar a cegueira deliberada, a pessoa tem que também criar barreiras para que ela não identifique. Não é só ela não saber, porque o que a gente acaba vendo? A responsabilidade objetiva. A pessoa está num determinado cargo, e porque ela está naquele cargo, ela tinha o dever de saber que o valor do dinheiro que está sendo lavado era criminoso. Mas isso é uma conduta negligente. E aí não deveria ter responsabilidade. E aí, para buscar a responsabilidade, atribui-se a cegueira. Mas o que você tem que demonstrar, além dessa alta probabilidade de conhecimento da ilicitude dos valores, é que a pessoa deliberadamente criou barreiras para não saber. Então, realmente, ela foi e colocou a cabeça dela embaixo igual a avestruz, e falou, olha, vai passar na minha frente, mas eu não vou enxergar porque eu quero que aconteça. Exatamente. Se a gente vai equiparar o dolo eventual, a gente tem que lembrar os conceitos do dolo eventual, né? Que eles não são os mesmos da culpa consciente. Então, ele vai um passo além, que é a pessoa, né, ter essa possibilidade e pôr as barreiras, de modo que, com essas barreiras, ela está assumindo o risco que a situação esteja passando na frente dela e ela prefere, aí sim, se omitir e não adotar providências. Então, eu acho que a grande preocupação é que, com o clamor público por responsabilidade penal que a gente teve nos últimos anos, e a gente sabe que os nossos tribunais, mesmo o Supremo, que quando a gente pensa que o Supremo deveriam ser os ministros mais preparados, né, para lidar com o clamor público e seguir julgando de acordo com a Constituição e com todos os princípios, com as convenções internacionais de direitos humanos e todo o nosso ordenamento, acabam cedendo e para buscar, né, uma resposta aí à sociedade, né, uma resposta punitivista, ficam criando, né, assim, soluções mágicas, né, e aí parece que o nome fica bonito e aí fica mais fácil de justificar, mas o que a gente tem que ver, não interessa se a gente está falando de cegueira deliberada, não interessa se a gente está falando de teoria do domínio do fato, não interessa do que a gente está falando. Para você ser condenado no Brasil, você tem que respeitar o elemento subjetivo que o tipo exige. Então, se o tipo é doloso, vai ter que ser comprovado o dolo, não interessa o nome da teoria, e você vai ter que trazer provas disso. Se o elemento exigir dolo direto, específico vai ter que ser demonstrado, se o tipo, né, permitir um dolo eventual, vai ter que ser, e se a situação é de culpa, ainda que consciente, ela não é dolo. Então, eu acho que o grande problema do que a gente vivenciou nos últimos tempos foi que um pouco os fins justificam os meios, corrupção é uma coisa muito grave, lavagem de dinheiro é muito grave, eu acho que a gente tem aqui um público que basicamente deve ser de penalistas, mas é uma coisa que eu sempre tento explicar para quem não é. Nenhum advogado criminal defende a impunidade no Brasil, e isso ou em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Ninguém quer que tudo acabe em pizza. O que todo mundo quer é que existam julgamentos justos. Então, o que é assim, se a lei não prevê, não pode ser condenado, simples assim, porque a gente tem que ter segurança jurídica, né? A gente tem que ter previsibilidade. Então, se a gente quer condenar por uma situação culposa, a gente tem que ter previsão, porque daí a pessoa sabe que mesmo agindo com culpa vai responder pelo tipo penal. Se não tem a previsão e ela agiu com culpa, ela vai ser absolvida, simples assim. Então, eu acho que a grande problemática todas essas teorias, né, que são trazidas para o Brasil, primeiro, a falta de cuidado de uma correta adaptação e ver até se ela é aplicável para o nosso sistema, porque às vezes ela é interessante do aspecto doutrinário, mas ela não, pelo menos para o sistema sem uma alteração legislativa, não tem aplicabilidade. E se tiver, que ainda assim que ela seja aplicada corretamente. Então, vamos ver, a cegueira deliberada ela é igual ao dolo eventual, então tá bom. Então, vamos ver na situação concreta se, além do potencial conhecimento, a pessoa realmente criou barreiras para ela não tomar o conhecimento e assumir o risco do resultado danoso. Então, eu acho que são essas minhas preocupações com essas condenações que existiram e com a aplicação de modo geral desses institutos internacionais. Gente,
Temos mais perguntas? Não, por aqui acabou. Mas temos alguns minutinhos para as considerações finais, caso os nossos convidados queiram fazer. Mas eu já de antemão agradeço muitíssimo vocês terem aceito esse convite e por estarem aqui com a gente, porque foi uma tarde muito produtiva, de muito conhecimento, de muita troca, né, de transnacional, né, o nosso evento aqui maravilhoso. Então, assim, foi muito bom, mas eu queria passar a palavra para vocês dois, para vocês encerrarem, né, da forma que vocês quiserem. E, como disse, agradecendo mais uma vez a participação, e foi realmente muito bom. Muito obrigado, Dani, mais uma vez pelo convite, pela organização, Nath também pela moderação, parabenizar vocês pelo trabalho da comissão. Eu vejo que a gente tem mais de 100 participantes até agora, até o final do evento. Acho que isso confirma o interesse que esse tema gera e acho que vale a pena fazer votos de que todos nós continuemos trocando ideias, experiências, com o propósito comum de que as leis sejam aplicadas de forma justa, de que haja mais previsibilidade e, enfim, que a gente possa se ver ao vivo e a cores em breve. Obrigado mais uma vez, bom final de semana a todo mundo. Bom, eu queria agradecer também o convite, a oportunidade, a todos que estão nos assistindo, concordo, numa sexta-feira à noite, temos aí 100 pessoas nos acompanhando, então queria agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer ao Daniel, que foi uma troca muito bacana ao longo da semana, né, a gente foi trocando figurinha aí, então acho que sempre oportunidade para nós aprendermos também, né, acho que isso é importante para quem nos ouve saber que quem fala também está sempre aprendendo coisas novas, né? Conforme a gente fala e ouve outras pessoas falando, a gente vai refletindo. E parabenizar de verdade, Dani, porque eu acho que a comissão está sendo muito ativa. A diversificação de temas, acho que é uma coisa muito legal, porque a gente tem alguns temas que a gente vê o tempo inteiro as pessoas falando, então acho que ter essa criatividade, de trazer temas novos, discussões, e assim, super mérito seu, você está de parabéns. E então é isso, uma boa noite a todos. Espero encontrar todos numa próxima oportunidade em breve. Nath. Só agradecer por participar dessa mesa maravilhosa, só assimilando todo tipo de conhecimento. Muito obrigada. Obrigada aos dois pela disponibilidade, que toparam de pronto o nosso convite mesmo. Muito agradecida, e aos 100 exatos participantes agora, muito obrigada por estarem conosco nesse momento, e a comissão vai, daqui a pouquinho tem outro evento, em novembro, se tudo der certo, vai ter outro. Vai ter, o tema já está até definido, gente, eu só não posso, assim, dar spoiler dos convidados, porque a gente precisa fechar, mas o tema vai ser, provavelmente, tá? A princípio vai ser soberania do júri e feminicídio. Na linha dessa discussão que nós tivemos com a decisão do Supremo, em que, né, foi mantida a absolvição daquele acusado de ter tentado matar a mulher e cuja defesa foi a legítima defesa da honra, né? A tese de defesa foi a legítima defesa da honra. Então, acho que tá um tema bem borbulhante, assim, a gente deve chamar convidados especiais. Vamos lá, tomara que dê certo, mas a ideia é fazer isso em novembro. E aí a gente avisa, né, Dani? A gente também publica para todo mundo, que não é nada fechado para a comissão, todo mundo que quiser participar. Não, tem participante das Alagoas aqui, gente, o máximo. Assim, tô muito feliz. Mais de 100, acho que a gente teve 115 participantes numa sexta-feira à tarde. Opa, sucesso, gente. Agora sextou, hein? Olha lá, é o Helder de Maceió. É a hora do happy hour. Muito bom. Não sei, que horas é aí, Daniel? Que horas são aí, desculpe? É uma hora só, né? Uma hora menos, então 5h45. 15 para 6. Começar o happy hour mais cedo. Quase na hora do happy hour. Tô com água, mas eu preciso também, colocar. Daniel. Gibe também, Maria Socorro. Todos os participantes do evento também foram muito, muito legais, muito proveitosas. Muito bom, gente.
Obrigada mais uma vez pela Rio Grande do Sul. Nossa, que máximo, gente, incrível. Muito legal. Muito bom. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação, e a Camaçari Baiana. Gente, que massa, estou adorando. Muito legal. Gente, boa noite a todos e todas e até a próxima. Obrigada. Goiânia, olá. Boa noite, gente. Tchau, gente. Obrigado.